Pessoal, eu sou a Ana Beatriz Silva Barbosa, sou psicóloga e atuo na psicologia analítica. Minha formação junguiana é pelo Instituto Junguiano de Brasília e é um grande prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa psicologia profunda que propõe pra gente esse aprofundamento maior na alma, né, e nas questões da humanidade. E hoje a gente vai falar sobre simbologia, que é um tema bastante central na psicologia analítica, e acredito que vocês já devam ter visto alguns assuntos que são bem simbólicos já, né, que estão dentro desse campo, e hoje a gente já vai aprofundar nesse tema específico da simbologia, tá? Então, lembrando que dentro desse tema é um livro crucial, vai ser o livro O Homem e Seus Símbolos mesmo. Ele vai trazer bastante assunto interessante pra gente dentro dessa área, né? Foi um dos últimos livros que o Jung escreveu, com a participação de outras pessoas importantes aí. E então ele fala de uma forma bem condensada sobre a questão da simbologia, né? E aos poucos a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto da simbologia, né? Que é um assunto que é crucial para a gente estudar ao longo de toda a nossa vida, né? Os assuntos da psicologia profunda, eles propõem para a gente um constante aprofundamento, e o tema específico da simbologia é quase sem fim, né? Então é bem importante que ao longo da vida a gente vá se aprofundando, vá encontrando novas referências para descobrir um pouco mais sobre esse tema, que é bem central na nossa vida, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito do símbolo e a importância na psicologia analítica, né? Que, como eu estou colocando para vocês, o símbolo ele é crucial, né? E vai ter umas falas do Jung que eu peguei bastante citação para trazer simbologia hoje para vocês, bastante citação específica do Jung mesmo, porque vai ajudar a gente a entender o quanto esse tema é importante, é central na psicologia analítica, né? A gente vai falar um pouco da função do símbolo. Então, para que serve o símbolo? Para que servem esses símbolos? A construção do símbolo, os símbolos na nossa sociedade, a linguagem do inconsciente, que é a linguagem simbólica. A gente vai entrar um pouco nessa linguagem do inconsciente. E um pouco da representação dos símbolos, tá? Esses assuntos estão bem mesclados ao longo da aula. Então vocês vão poder ver um pouquinho de cada um desses tópicos de forma bem condensada aí. A gente vai dançar por esses tópicos aí hoje, tá? Então quero começar usando uma citação do Jung, onde ele usa um termo da alquimia, né? Onde ele usa uma fala da alquimia, na verdade, que diz que para aqueles que têm o símbolo, a travessia é fácil. Habentibus símbolo facilis est transitus. Então a gente está falando aí dessa escrita alquímica, né? O Jung estudou muito alquimia, ele se aprofundou bastante na temática da alquimia, né? E ele pega esse trecho para falar para a gente da grande importância do símbolo. Acho essa citação crucial para a gente começar a falar desse assunto, né? Para aqueles que têm o símbolo, a travessia é fácil. De que travessia, né, que ele está falando? Que travessia é essa? Ele está falando da travessia da vida, né? E ao longo da vida, além da própria vida ser uma grande travessia, né, do nascimento até a morte, a gente tem essa grande travessia. Ao longo da vida também a gente vai necessitando passar várias travessias, né? Travessias de um momento a outro, né? De um momento de vida onde você age de tal forma e em outro momento que a vida exige outra coisa de você, né? As mudanças repentinas que vão acontecendo e às vezes as mudanças que também são esperadas, né? Então a gente está sempre tendo que se reinventar, né? Tendo que atravessar momentos da vida, e a gente precisa dos símbolos para isso, né? Sem os símbolos a gente adoece. Então ele traz essa fala, né, que eu acho super forte, super importante, e que a gente fica um pouco assim com essa fala, né? Para aqueles que têm um símbolo, a travessia é fácil. O que ele quer dizer com isso? Essa é uma fala simbólica também, né?
É uma linguagem, a linguagem simbólica é uma linguagem muito diferente da linguagem racional que a gente está acostumado a supervalorizar, especialmente nesse tempo onde a ciência impera demais, né? Jung traz a grande importância da linguagem simbólica para a ciência também, né? Ele fala que o bom cientista ele precisa da intuição e da criatividade também. E são duas características que vão aproximar a gente da linguagem simbólica, que é a linguagem do inconsciente. Então a gente vai passar por esses temas aqui hoje, tá? Então, iniciando aí com essa citação, vou seguir para uma próxima fala do Jung, né, onde ele diz: o que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida cotidiana, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós. Então, essa citação traz bem legal do que o símbolo está falando, né? Então, olha aí, é um termo, um nome ou mesmo uma imagem. Às vezes a gente acha que o símbolo é só uma imagem, né? Que só as imagens são símbolos. Né? As imagens são muito simbólicas, mas as palavras também podem ser símbolos. Inclusive, algumas ações também podem ser símbolos. Assim como a gente vai ver lá na frente que sintomas são símbolos também. Então, tudo que tem uma conotação, uma significação que está para além da racional que a gente conhece, da óbvia, da que está explícita, né? Tudo que tem algo vago por trás, o que mais que isso quer dizer? A gente está falando de símbolo. O símbolo ele sempre vai trazer esse questionamento para a gente, esse mistério, como a gente vai ver também um pouco mais à frente. Esse toque extra aí, né? De que mais que tem aí? Sempre tem mais algum significado. Então pode ser uma imagem conhecida, né? Mas mesmo sendo conhecida pela consciência, a gente sabe que implica mais, né? Implica algo mais do que o que a gente sabe que aquilo significa. Só um comentário que eu quero fazer, né? Que essa citação de agora que eu falei é do Homem e Seus Símbolos, do livro Homem e Seus Símbolos, que vou usar algumas citações desse livro ao longo dessa aula, né? E a primeira citação que eu fiz é do livro Símbolos da Transformação, né? Que é uma publicação importantíssima do Jung que marca bastante o posicionamento dele com relação ao psiquismo, com relação ao inconsciente, à consciência, né? O foco que ele dá, a importância que ele dá para os símbolos, tá nessa publicação, que é outro livro bastante importante dentro desse assunto, tá? Então ele traz aí pra gente essa ideia de que, embora tenha aí essas conotações especiais, né, além desse significado evidente e convencional, né, é uma imagem que pode ser familiar pra gente, né? Então não necessariamente um símbolo é aquela coisa, né, super diferente que você vê por aí que você, nossa, nunca vi isso na minha vida, né? Às vezes uma pedra pode ser um símbolo, né? Dependendo do contexto, da forma como essa pedra está situada na vida de alguém, né? Da história dessa pedra, da história dessa pessoa com essa pedra pode se tornar um símbolo, tá? Então, muitas vezes são elementos da nossa vida cotidiana mesmo que têm uma força simbólica. E aí a gente vai ter que investigar para saber o poder simbólico daquilo na vida de alguém ou na vida de uma sociedade, né? Na vida de uma cultura, né? Numa convivência cultural. Qual o poder que cada símbolo tem, né? Então tem outra fala dele que diz: assim, uma palavra ou imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou essa imagem tem um aspecto inconsciente mais amplo, que nunca é precisamente definido ou inteiramente explicado. Esse é um ponto super importante, de que dificilmente, ou na verdade nunca, né? Ele fala que nunca, um símbolo é precisamente definido, né? Ou inteiramente explicado. O símbolo ele sempre deixa algo a mais, ele sempre deixa a possibilidade de ser revisitado, de se encontrar novas significações para ele, de se encontrar novos sentidos, né? De se encontrar
que mais que tem ali por trás? Então o símbolo ele carrega essa força do mistério, tá? Então, nem podemos ter esperança de defini-lo ou explicá-lo. Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora da nossa razão. Então, toda vez que a gente está de frente para um símbolo, toda vez que a gente está lidando com um símbolo na nossa vida, a gente entra em contato, né, com o que está para além da racionalidade, né, com o que está para além da razão. Toda vez. Essa é uma das formas, inclusive, da gente identificar que algo é um símbolo. Tá? Quando gerar essa dúvida, esse questionamento, o que é isso? Né? Da onde que isso está saindo? O que isso está querendo dizer? Por que isso aqui mexe comigo? Isso tudo vai trazer essa ideia dos símbolos. Né? Isso tudo vai carregar essa força que os símbolos têm, que é de provocar na gente o que está para além da nossa razão. Né? E aí a gente vai ter uma grande diferença entre símbolos e signos, por exemplo, né? Que é um ponto interessante da gente pensar, não os signos astrológicos, né? Porque os signos astrológicos, eles são também uma forma de símbolo, tá? Mas os signos no sentido de uma imagem que significa uma coisa que você já sabe, né? Então, sei lá, McDonald's, né? Você vê lá aquele Mzinho, tá andando na rua, vê o Mzinho, você já sabe que ali vai ter um McDonald's. Então isso aí é um signo indicador, né? Uma imagem que está indicando uma coisa racional, você não tem nada muito para além disso, né? McDonald's, refletir sobre a vida, não vai gerar uma grande reflexão, né? Agora, a gente vai entrar até um pouquinho mais nisso depois. Se você, por exemplo, sonha, né, com esse Mzinho lá do McDonald's, pode ser que dentro do seu sonho, dependendo do contexto, como aquilo vem, né, do significado daquilo para você, pode ser que aquilo venha como um símbolo. Aí já é diferente, né? A gente já mudou de contexto. Mas, no geral, né, uma imagem que representa algo que está ali, que está óbvio, que a razão consegue identificar e pronto, não é símbolo. Tá? É um signo, é uma logo, enfim. O símbolo, por si só, ele carrega esse mistério sempre. Tá? Então, vamos lá. Coloquei essa imagem aqui, né, com algumas representações diferentes da roda, para a gente começar a pensar símbolo, né? Essa imagem de cima aí vocês podem verificar. Uma roda que é a roda do Dharma, uma roda que é uma imagem do budismo, né? Uma imagem oriental que representa o ciclo da vida, né? Tem a coisa do samsara, né? Que é a vida que a gente vai repetindo, essa roda da vida, uma roda da vida. Ali embaixo tem um ciclo astrológico, né? Tem uma roda cigana também. Então, em diversos lugares do mundo, em diversas culturas, né? Em diversos contextos, você vai encontrar essa imagem da roda, né? Ou essa imagem mais circular também, representando alguma coisa maior, né? Representando algo além do que está ali explícito. Não é a roda que faz o carro girar. Essa roda aí não é uma roda simbólica, é uma roda prática, né? Mas essa imagem da roda, ela traz 1 trilhão de explicações pra gente, né? De implicações, explicações, de questões, né? De significâncias, né? Onde as pessoas vão poder vivenciar experiências que vão dar sentido para elas, né? Dentro dessa imagem da roda, né? Então, essa imagem da roda ela é bastante colocada pelo nosso psiquismo também, muitas vezes, né, através de a própria mandala, por exemplo, né, um exemplo dessas formas circulares, onde há um centro, né, então o centro organiza e tem a periferia, né, e algo que liga o centro à periferia. Então, são imagens bastante ricas e que estão sempre falando mais do que só o explícito, né? São imagens que a gente pode passar a vida estudando sobre a vida, tendo experiências sobre isso e encontra aí na sociedade, né, em diversos lugares, representações diferentes dessa imagem, tá? Da roda, e que várias culturas vão cada uma usar da sua forma, né? Então tudo vai depender de como aquilo vai ser vivenciado, do significado daquilo para a pessoa, né? De como ela se relaciona com esse símbolo, né? Mas peguei essas imagens para trazer um pouco desse simbolismo da roda, né? Então, a própria roda zodiacal, né? Que tem ali o Sol no centro, em volta tem os signos, né?
e é como se a Terra fosse com relação ao Sol passeando dentro desses 12 signos, né? Então esse passeio, como a gente tem ali o relógio, né? Com 12, que marca 12 horas diferentes, né? E dia e a noite. Então são representações que são simbólicas, né? É claro que o relógio, a gente está falando de uma literalidade, o relógio traz uma literalidade. Mas se a gente for ver, né, quantas vezes na história da sociedade vai se repetir essa coisa dos 12, né? Esse é um número também bastante emblemático nesse sentido de a gente vê ele muito repetido em algumas questões. Então você tem ali uma roda zodiacal, onde o Sol vai aí passeando através da Terra, a consciência vai se relacionando, né, a cada momento com uma forma astrológica, né, que vai representar um setor da vida, né, uma parte da vida, um aspecto da vida, né. Então tudo isso está implicado na roda, né, esses ciclos, né. Ciclos da vida, repetições, né? A vida se repetindo, a vida que flui, a roda como essa fluidez também. Então é um símbolo que a gente pode explorar bastante se a gente for procurar sobre, né? Até usando isso como exemplo, vocês podem pesquisar aí simbologia roda, por exemplo. Vocês vão encontrar um tanto de coisa que são super interessantes de você olhar para descobrir, né, as implicações dessas ideias, né, no inconsciente das pessoas, né, para descobrir quais são as possibilidades do que isso pode representar. Mas para além disso, né, no caso se a gente está lidando com alguém que traz esse símbolo para a gente no consultório, por exemplo, a gente vai ter que saber o que aquilo significa para a pessoa, né? Qual é o contexto da pessoa com relação a isso, tá? Porque uma pessoa ligada aí às religiões orientais, ao budismo, vai ter uma relação bem diferente, né, do que uma pessoa que não tem essa ligação, por exemplo, com esse tipo de religião. Então não vai se pensar nessa roda da vida, né? Então, enfim, tudo vai depender bastante de como vai ser vivido isso por cada pessoa, tá? Então trouxe esse exemplo aí da roda porque é um símbolo amplamente utilizado, né? O círculo e com o centro, né? E algo que liga o centro à periferia, né? E nisso vocês podem aí lembrar, acho que vocês já viram algumas coisas, né? Vocês que estão vendo essa aula já tiveram algumas aulas bem significativas sobre a teoria junguiana. Vocês podem lembrar do sistema psico-junguiano, né? Onde você tem aí no centro o self, como esse sol aí, né, como esse centro, né, e na periferia do sistema você tem aí a consciência, onde precisa haver uma relação entre esse ponto central e esse ponto periférico, né, onde há uma ligação nesse eixo aí. Então, tudo isso vai entrando na simbologia, né? A simbologia ela vai trazer uma amplitude de coisas pra gente. Então, é isso, a gente volta naquela ideia lá do Jung, né, que sempre é uma imagem, é uma palavra, é algo que está trazendo mais do que é o explícito aí, não é só um desenho, uma imagem, né, é uma imagem carregada de energia, carregada de significados, carregada de questões, de aprofundamentos possíveis que não se esgotam, tá? Esse é um dos pontos principais do símbolo, é que ele não vai ser esgotado pela consciência, pela razão. Então, a gente tem aí, né, na vida inúmeras coisas fora da compreensão humana, tá? Tudo isso, a gente vai falar dessas coisas dentro da aula de símbolo, porque símbolo é isso, gente. Símbolo não está dentro da nossa compreensão racional, né? E aí, a questão do divino, né? O que é o divino? O divino implica no inexplicável, né? Quando a gente vai falar de algo divino, algo inexplicável, algo do mistério, a gente traz sempre o símbolo junto. O símbolo vai ser uma porta para a gente acessar essas coisas. O símbolo vai ser uma forma de trazer para a gente esse mistério, esse inexplicável, né? O divino. Então as religiões utilizam muito a linguagem simbólica, né? Em todas as religiões você vai encontrar uma linguagem simbólica, né? Seja nas histórias que são contadas, né? Que são histórias simbólicas, né? Que a gente pode ler as histórias como histórias literais
A gente pode ler também as histórias pensando na simbologia delas, né? Que símbolos são esses? Né? Então, a gente vai encontrar nas religiões uma amplidão assim, grandiosa de imagens simbólicas. As religiões utilizam muito exatamente porque o símbolo ele vai trazer essas questões que estão fora da nossa compreensão racional. E acontece que a humanidade já se esforçou bastante para se separar disso que não é racional, né? Para se separar do inconsciente. A humanidade se esforça constantemente para ter o controle das coisas, né? Para ficar bastante na razão, né? Para ficar bastante aí numa ciência que não inclui o que é inconsciente, o que é misterioso, mas que quer sempre olhar para algo, olhar para um objeto, né? Algo da natureza e poder implicar coisas sobre isso, né? E controlar e saber o que é, né? Isso é um paradigma da ciência que a psicologia junguiana, por exemplo, propõe uma mudança. Né? A gente já, não só a psicologia junguiana, mas a gente já está lidando no momento presente, se vocês quiserem pesquisar, inclusive, com novos paradigmas da ciência. Né? E nesses novos paradigmas, o inconsciente está incluído. Né? Porque, na verdade, a gente não controla nada. Né? Então, esse pensamento aí religioso, né, que a gente começou a comentar aqui, as religiões que utilizam amplamente a linguagem simbólica, elas estão dando aí também possibilidades, né, de cada indivíduo dialogar com esse inexplicável, né, com essas inúmeras questões que estão fora da nossa compreensão. Porque, por mais racional que alguém seja, vai ter um tanto de questões ali na vida dela que a pessoa não vai conseguir compreender, né? Questões emocionais que vão tomar a pessoa em momentos específicos que ela não vai saber explicar. Né? Então, sempre haverão questões que estão fora da explicação da razão. Né? Porque a consciência, né, se a gente for ver na história do ser humano, na história da humanidade, a consciência ela é muito nova, ela é muito recente. Né? Ela tem alguns aí milhões de anos, né? Mas ainda é muito recente com relação à história da humanidade. Né? Antes de tudo, a gente não tinha essa consciência. Né? Agíamos aí muito parecido com os animais. Né? Então, isso vocês podem ver no livro da História da Consciência, do Neumann, que é um livro riquíssimo, né? Um livro muito legal. Mas que fala um pouco disso, né? Que a consciência, ela nasceu do inconsciente. Então, tem alguns mitos, inclusive histórias, que vão falar sobre isso de um jeito bem simbólico. E, enfim, a consciência, só que quando a consciência ela nasce, né? Ela passa a querer se separar desse todo e querer ser superior. Né? Então, é muito comum a gente vive num mundo onde há uma supervalorização da consciência, há uma hipervalorização. Né? Então, se você é uma pessoa controlada, você é uma pessoa de maior valor, se você é uma pessoa racional, você é uma pessoa de maior valor. Né? Então, se você consegue ter ali tudo direitinho, e no fim das contas, quem consegue, né, gente? Quem consegue? É uma sociedade bastante neurótica, né, e adoecedora. Né? Quando a gente fala de neurose, a gente está falando de uma polarização da vida, né? De uma hipervalorização da consciência em detrimento do que está do outro lado, que é o inconsciente. E aí é adoecimento. Né? São sintomas seríssimos aí que a gente vive tanto individualmente quanto coletivamente. Tá? Então, lembrando aí do que o Jung fala, né? Para quem tem um símbolo, a travessia é fácil, é mais fácil. Né? Então, a gente precisa retomar a linguagem simbólica. Né? Porque essa linguagem simbólica, ela ajuda a gente a atravessar os momentos da vida, a atravessar essas dualidades também. Né? Quando você atravessa algo, tem um lado e tem o outro, e você tá passando ali no meio. Então, às vezes, o símbolo ele vai possibilitar essa união dos opostos, tá? Então, um ser humano também produz símbolos, né? Inconsciente e espontaneamente através dos sonhos. Então,
uma grande porta aí para a gente ver a produção simbólica de um ser humano, de uma pessoa, vai ser olhando para os sonhos. Os sonhos, eles são produções espontâneas e inconscientes de símbolos. Quando a gente está falando de um universo onírico de uma pessoa, quando a gente está falando dos sonhos de alguém, a gente está falando dessa pessoa produzindo símbolos, produzindo os próprios símbolos. E mesmo que dentro desses sonhos hajam imagens que são coletivas, né? Hajam símbolos que são conhecidos coletivamente. A gente tem que trazer aí por que essa pessoa trouxe esse símbolo, né? O que é esse símbolo para essa pessoa? E às vezes é isso, às vezes é o que é uma pedra, e enfim, a gente fala de pedra às vezes, né, de um jeito, uma pedra, né, uma coisa básica ali. Mas a pedra já é um símbolo bem antigo, né? Há muito tempo o ser humano se conecta com a pedra de uma forma mágica, né, digamos assim. Então, trazendo diversos significados, diversos sentidos que acessam o que é mais profundo da alma, né? Que não é só uma coisa literal. Mas a pedra é um bom exemplo para pensar aí em algo que seria tão literal, né? Bruto ali, mas que pode ter um significado profundo, né? Então, ali no sonho de uma pessoa, ela pode sonhar com um objeto ali, o computador dela. Às vezes aquilo ali pode estar sendo um símbolo, né? Representando ali a comunicação dela, metaforizando um contato com outras coisas, com outras questões. Então, quando a gente fala de sonho, a gente está falando muito de linguagem simbólica. E é bem interessante pensar, isso, que os símbolos não são só esses grandes símbolos, né, religiosos que a gente vê, né, como a roda, como eu comentei, né, como a cruz, como, né, as grandes histórias mitológicas. O símbolo ele vai estar contido em cada indivíduo. Né? As pessoas precisam de símbolo para sobreviver. Então, inclusive, um ponto importante, né, desse retorno à importância dos sonhos vai trazer para a gente bastante essa importância, né, de resgatar essa linguagem simbólica, de integrar para o indivíduo essa linguagem simbólica, que é a linguagem do inconsciente, que a gente vai entrar um pouquinho mais à frente, falar um pouco mais profundamente, tá? Então, vamos lá. O símbolo, né? Símbolo. Então, no grego, você pensa em símbolo. O significado dessa palavra é unir, fazer, coincidir. Né? Então, qual é a função do símbolo? O símbolo, ele unifica. Ele junta o que está separado. O que a nossa consciência percebe como separado, né? Como é bem e o mal. Né? O bem e o mal estão separados. O símbolo é capaz de unificar essas duas questões. Né? O que a gente só consegue conceber separadamente. Né? É o escuro e o claro. Né? O símbolo vai unificar. Então, muito do que está na nossa mente, é a vida e a morte, né? O símbolo vai trazer os dois, pode trazer os dois juntos, né? Pode trazer, enfim, muitas questões que estariam separadas, o símbolo unifica. Então, ele é um instrumento poderosíssimo da nossa psique que traz essa unificação, né? E como muitas vezes o adoecimento psíquico, ele vem, né, da cisão das coisas, né? Muitos adoecimentos tem a ver com a cisão, né? Enfim, de algumas experiências aí que a pessoa passa. Então, ela separa a experiência do afeto da experiência, né? Do que ela pensa, do que ela sente, do que ela viu de fato, do que ela, né? O que ela registrou dentro dela. Então, às vezes, as coisas ficam tão fragmentadas que isso gera um adoecimento absurdo. Mas um símbolo é capaz de unificar essas coisas sem trazer sofrimento, né? E às vezes o próprio sofrimento da pessoa também está sendo um símbolo aí na vida dela. Enfim, isso aí vai ter que sempre olhar como é que está na vida de cada pessoa, né? Mas o símbolo, então, ele traz essa ideia de unir, fazer, coincidir, juntar. Ele junta, né? Uma curiosidade é que enquanto o símbolo conecta, junta, a gente tem uma palavra, né, que é o diabolo. Que da onde nasce também a ideia de diabo, né? Que separa. Diabolos significa aquele que separa, né? É o que separa as experiências, né? É o que fragmenta. Enquanto o símbolo une, né? Enquanto o símbolo une, o diabo separa.
Então a gente pode pensar aí, né, na ideia também, no diabo como uma metáfora, até por conta da etimologia da palavra. Mas o símbolo ele tem esse poder de unificar o que está separado. E muitas vezes o sofrimento é causado pela separação das coisas, pela unilateralidade, pela incapacidade de encontrar o outro lado, né? E aí, sem o outro lado, a gente não faz uma travessia, não faz, às vezes, uma transformação na vida. Então, por isso Jung traz aí, né, símbolos da transformação, né, que os símbolos são altamente necessários para as transformações da nossa vida, né? Porque para transformar a gente precisa de mais de um elemento, precisa juntar aquilo e fazer virar uma terceira coisa, né? E aí os símbolos vão ajudar bastante a gente nesse caminho. Então o símbolo é formado por elementos conscientes e inconscientes, né? E a função psíquica do símbolo é reconhecer e unir, né? Então ele é uma ponte que vai aproximar o inconsciente da consciência, né? Então essa é a principal função do símbolo, isso vocês têm que ter bastante em mente, né? Para que serve um símbolo, né? Ele vai reconhecer o que não estaria reconhecido e ele vai unificar, ele vai juntar o que está separado, né? O que a consciência não consegue conceber como junto, né? O símbolo vai trazer para a gente para que a consciência consiga assimilar, né, que uma coisa vem junto da outra, né? Então ele faz essa aproximação possível do inconsciente com a consciência, né? Então, como assim, né? Imagens que a gente conhece, né? Está aqui nessa imagem que eu coloquei aqui, inclusive a gente tem, né, uma cobra mordendo o próprio rabo, que também é outro símbolo bastante explorado, aí, bastante utilizado, que se repete bastante na história da humanidade. Em vários lugares você vai encontrar esse símbolo, né? A Ouroboros, né? Uma serpente que morde a própria cauda, né? Que é bem esse ciclo da vida e também esse não tempo ao mesmo tempo, porque o início e o fim estão ligados, né? Na serpente que morde a própria cauda, o começo da serpente e o fim da serpente estão unificados, né? E não que o símbolo se resuma a essa explicação, até porque, como eu comentei com vocês, o próprio símbolo ele implica em muitas questões por trás dele, né? Ele implica em muitas significações que são inesgotáveis, né? Mas aí você tem uma imagem de uma cobra, que é um símbolo, né? uma imagem reconhecida pela consciência, né? Um animal, e aí ali dentro tem a borboleta, né? Que é um outro símbolo de transformação poderosíssimo também, né? Existe uma metáfora bem bonita aí por trás da borboleta. Além da borboleta, em muitas histórias significa a alma, né? Que é a própria psique, né? Psique significa alma, né? Não sei se vocês sabem disso. Psique significa alma, né? E se for pensar aí no mito de Eros e Psique, enfim, muitas vezes Psique pode ser representada por uma borboleta, né? E aí a alma, como essa coisa pequena, delicada, que quer ser livre, que quer voar por aí e que tem um processo implicado aí, né, ao longo da vida de transformação, né? Então, enfim, essas são imagens conhecidas pela gente, né? A borboleta, a cobra, mas que quando você coloca num contexto simbólico, né, você está unificando o que a gente conhece sobre aquilo com o que a gente não conhece, não sabe direito, mas ali passa a ter outra força, outra significação. Isso é símbolo, né? Então ele acaba tendo essa função de unificar aí pra gente, de trazer esse mistério, essas questões do desconhecido para perto do que é conhecido, do que a gente já sabe, né? Do que a gente vê ao longo do nosso dia, né? Então, não sei, né? Por exemplo, a pessoa tá aí, muito comum a gente ouvir falar, as pessoas falam muito sobre os sonhos, às vezes, quando elas não dão muita devida importância, né? Ou acham, eu só sonhei com o ursinho de pelúcia porque eu fui numa loja de criança e tal, e tinha um ursinho de pelúcia lá, né? E aí, se a gente pensar aí, né? Né? Mas por que, né? O ursinho de pelúcia apareceu no seu sonho? Você viu um tanto de outras coisas no seu dia, você viu
um tanto de outros brinquedos na loja de brinquedos, mas o ursinho de pelúcia apareceu lá no seu sonho e você teve um contato X com o ursinho de pelúcia, né? Pegava o ursinho de pelúcia, abraçava o ursinho de pelúcia, ou destruía o ursinho de pelúcia, não sei, né? Às vezes acontece isso, a pessoa tem uma reação direta ao objeto, né? E quando a consciência, né, vai falar sobre, fala, não, mas é porque eu vi o ursinho de pelúcia, né? Mas aí olha só, né, o inconsciente capta aquela imagem, conhecida na consciência, leva para o inconsciente, produz aquela história, né, produz aquela relação com aquela imagem, uma relação muito específica, muito própria, que está trazendo muito da pessoa ali. A partir do momento que aquele ursinho de pelúcia apareceu no sonho, ele já deixou de ser um ursinho de pelúcia que a criança brinca e pronto, né? Um brinquedo de criança. Né? Ele já deixou de ser isso, ele já está virando um símbolo, né? Ele já é símbolo. Na psique da pessoa, aquele urso se tornou um símbolo. E aí a gente tem que olhar para ele com esse olhar, né? Com esse olhar de mistério, com esse olhar de, olha, o que esse ursinho de pelúcia está fazendo aí, né? Como é que você se relacionou com esse ursinho de pelúcia, né? E a gente vai trabalhar com a pessoa, né? O que aquele símbolo é para ela, né? E aí, o que é o ursinho de pelúcia, né? E aí a gente vai trabalhar com as associações, né? Como o Jung propõe, a gente deixar que a pessoa faça associações. Quando a gente encontra um símbolo interessante no sonho de alguém, né? Aí apareceu tal coisa. Beleza. Mas que você saiba, pense coisas sobre aquilo, você tem que perguntar para o seu paciente. Né? E aí, o que você associa a isso? O que esse sonho te faz pensar? Né? Não adianta eu vir aqui com interpretação pronta não, gente. Isso não funciona. Né? O que vai valer é essa pessoa que está ali e o que ela vai associar também. E aí, a partir disso, eu também posso amplificar. Olha, na história dos ursinhos de pelúcia, enfim. Posso trazer algumas questões aí mais coletivas sobre aquele símbolo, mas é importante que a pessoa traga as associações dela, porque de algum jeito o inconsciente dela captou aquilo ali e gerou um símbolo, gerou algo que está representando algo importante para a pessoa, né? E aí é isso, abraçou o ursinho, ou jogou o ursinho no chão, pisou, ou o ursinho estava lá e não dei nem atenção, né? Do que isso está falando, né? O próprio sonho está representando ali o que a pessoa pode não estar conseguindo perceber na consciência dela, como ela lida com esse aspecto da vida que o ursinho de pelúcia está representando. Estou dando um exemplo, tá? Então, gente, por que eu estou falando isso? Né? Porque às vezes a gente acha que o símbolo é só, né, aquela imagem super ancestral, né? Enfim, uma imagem mística, cheia de coisas, cheia de coisas que eu não sei o que aquilo significa. Né? Isso aí também é símbolo, mas às vezes a coisa mais simples do nosso dia a dia pode ser um símbolo, tá? Um talher pode ser um símbolo, tá? Depender de como aquilo aparece na história da pessoa, como aquilo está aparecendo no psiquismo da pessoa que a gente está lidando, tá? Então, como o símbolo ele faz essa ponte, né, entre o inconsciente e a consciência, esse é o principal fator do símbolo, né? Muitas vezes os símbolos mais poderosos vão ser mesmo esses que têm alguma coisa que a gente reconhece, que a gente... Peraí, eu conheço, eu sei o que é isso aqui, né? Então, esse reconhecimento da consciência, especialmente quando ela reconhece que tem algo misterioso ali por trás, está possibilitando uma aproximação da consciência com o inconsciente, tá? E boa parte do nosso trabalho psíquico é de ajudar as pessoas a aproximarem consciente e inconsciente, né? A ter uma relação de troca entre esses dois, né? Porque se a pessoa fica só na consciência, ela fica aí desprovida dessa linguagem simbólica, ela fica nesse mundo do controle, nesse mundo que acaba sendo muito estéril, né, para a pessoa. Enfim, a gente não nasceu para viver só na consciência, né? E não tem como, é impossível, né? A pessoa vai ter acessos de humor, de emoções, questões que vão tirar ela desse controle e às vezes, a depender da intensidade dessa negação do outro lado, aquilo pode ser muito agressivo para essa pessoa. Então, e a pessoa também pode ficar lá totalmente no inconsciente, né? Então, não participa da vida aqui do lado de fora, né? Digamos assim, não faz compromissos, só fica lá, né? Não adianta também a pessoa ali, só vive no mundo dos sonhos, sonhos, imagens, símbolos, Legal, mas e aí, né? Como é que você aplica isso? Como é que você está trazendo essa energia dos símbolos para aplicar na sua vida? Então a gente tem essa questão, tá? De
de conseguir fazer uma relação entre esses dois mundos, né, entre essas duas dimensões psíquicas e gerar saúde, né? A saúde ela é gerada nos indivíduos através dessa relação entre uma coisa e outra. E o símbolo tem esse poder. O símbolo ele pode ajudar muito, né? Depender de como a gente vai lidar com ele, né? Vai depender da importância que a gente vai dar para esses símbolos e da forma que a gente vai trabalhar com eles, tá bom?